Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo deste canal, que agora é o maior canal de Química do estado do Espírito Santo. E hoje nós iremos falar sobre um tema um pouco diferente aqui no canal. Este canal geralmente é um canal que é mais focado em experiências, não exatamente em aulas de Química. Mas por causa dessa pandemia, tem muitas pessoas que estão estudando online materiais para poderem acompanhar a matéria de Química, essas coisas. Tem pessoas com dificuldade que precisam fazer esse homeschooling, que é estudar em casa. E também porque estão muito necessitados desses exercícios, essas aulas teóricas para poder recuperar o tempo perdido da falta de escola. Então, nós vamos aqui neste momento apresentar alguns temas muito importantes sobre que caem costumeiramente em aulas de Química. Então, para continuar com esse postando conteúdo, hoje nós vamos falar sobre um tema que é um dos grandes pesadelos dos alunos de Química, que é o balanceamento de equações químicas, balanceamento de reações. Então, nós vamos falar aqui sobre esse tema de balanceamento de reações e mostrar que o que geralmente é tido como um pesadelo por muitos estudantes não é lá um pesadelo, não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, é uma coisa até bem simples e que tudo que os alunos precisam saber é poder compreender o mecanismo básico e assim o resto fica muito mais fácil. Então, vamos lá. Pois então, para vocês poderem compreender exatamente o que é um balanceamento de reações químicas, vocês têm que focar primeiro no próprio nome do procedimento, que já fala tudo, é balanceamento. Ou seja, você precisa fazer com que todo o conteúdo de um lado da reação química seja exatamente igual ao outro lado da reação química, de modo que você atinja um equilíbrio. Ou seja, todos os átomos que tem de um lado tem que ter exatamente a mesma quantidade do outro. Isso é o princípio básico. Então, o próprio nome já diz, balanceamento, balança. Você compara uma equação química como se ela fosse aquelas balanças de pratos, igual aquela da Estátua da Justiça, que tem aquela balança assim. Uma balança que tem 2 pratos dos 2 lados, que você precisa colocar uma certa quantidade de peso de um lado e outra certa quantidade de peso do outro, de modo que os 2 lados se igualem. Então, a equação química é basicamente isso. Temos o lado esquerdo, que é o lado dos reagentes da equação, o lado direito, que é o lado dos produtos, e tem a seta, que fica no meio. Essa seta seria como se fosse o ponto de apoio da balança. Ou seja, você põe uma quantidade de pesos no lado da balança, ela vai pender para um lado. Você põe outra quantidade de pesos no outro lado da balança, ela vai pender para o outro. Na equação química, qualquer reação química que você for fazer, você precisa ter a balança exatamente alinhada, exatamente equilibrada. Não pode ficar um lado pendendo mais para um lado do que para o outro. Tem que ser exatamente no centro. Então, assim como para você equilibrar uma balança, você tem que colocar a mesma quantidade de pesos de um lado, você bota a mesma quantidade de pesos do outro até ela equilibrar. Você precisa colocar a mesma quantidade total de átomos de um lado da balança, da equação química, e precisa igualar essa quantidade do outro. Afinal, em equações químicas impera aquele velho princípio de Lavoisier, que geralmente é descrito como: na natureza nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Ou seja, quando você tem os reagentes de um lado da equação química, ele tem uma certa quantidade de átomos. Do outro lado da reação química, a quantidade de átomos é exatamente igual, porque os mesmos átomos que começaram a reação química são os mesmos átomos que terminaram a reação química, porém, eles apenas trocaram de lugar, basicamente. Tipo, você tem uma reação química, várias substâncias reagindo, elas têm os átomos ligados de uma forma. Depois da reação química, você tem exatamente os mesmos átomos do início, porém ligados de outra. Ou seja, você só trocou o modo que os átomos se organizam, mas você não colocou nenhum átomo de fora ali no meio, você não tirou nenhum átomo e sumiu com eles, porque em reações químicas é basicamente impossível você sumir com um átomo ou colocar outro ali. É tipo como se fosse um sistema fechado, onde sempre você começa com a mesma quantidade de átomos e termina com exatamente a mesma quantidade de átomos. São exatamente os mesmos átomos no começo e os mesmos átomos no fim. A única coisa que acontece é que eles trocam de lugar, formam substâncias diferentes.
Aqui nós vamos dar um exemplo bem simples, de principiante, assim. Aqui nós temos essa reação química, aqui temos H2 mais Cl2 produz HCl, ou seja, gás hidrogênio reagindo com gás cloro produz o ácido clorídrico, HCl ou cloreto de hidrogênio. Aqui nós vamos ver o seguinte, do lado do reagente nós temos 2 átomos de hidrogênio, combinando com 2 átomos de cloro. Cada molécula H2 e Cl2 é formada por 2 átomos de cada elemento, 2 hidrogênios ligados um no outro, 2 cloros ligados um no outro. Quando nós temos do outro lado da seta o produto, é o ácido clorídrico, nós temos um hidrogênio ligado em um cloro. Só que temos um problema aqui nessa equação que nós mostramos, é que ela não está balanceada. Ou seja, nós vemos que nós temos 2 hidrogênios e 2 cloros de um lado, enquanto do outro lado nós temos um hidrogênio e um cloro. Ou seja, os pratos da balança estão pendendo para o lado dos reagentes. Tem mais coisa aqui do que aqui. Isso não pode. Em química você sempre tem que ter as balanças exatamente alinhadas, exatamente equilibradas. Nunca pode estar faltando de um lado ou excesso do outro. Então, quando você está para você balancear essa reação química, você tem que fazer com que tenha 2 hidrogênios e 2 cloros aqui, 2 hidrogênios e 2 cloros aqui. Neste caso, nós representamos isso, no caso específico desta reação química, colocando o coeficiente 2 antes do HCl, que significa que temos uma molécula de hidrogênio com 2 átomos, uma molécula de cloro com 2 átomos. Do outro lado, você tem que ter exatamente 2 átomos de cada. Não pode ter um só, não pode faltar, nem pode sobrar. Então, aqui tem que ter 2 hidrogênios e 2 cloros. Então nós temos 2 hidrogênios e 2 cloros em 2 moléculas de ácido clorídrico, ou seja, 2 HCls. Temos uma molécula de HCl aqui e temos outra aqui. Ou seja, um hidrogênio ligado no cloro, outro hidrogênio ligado no outro cloro. Então, H2 mais Cl2, seta, 2HCl. Esse 2 que vem antes do número, um número grande que vem antes da fórmula química, ele é o número de moléculas da substância, é o chamado de coeficiente. Ele é diferente desse númerozinho menor e logo abaixo do átomo, no caso do H2 e Cl2, que é chamado de índice. O índice, ele mostra quantos átomos tem na molécula da substância. Quando não tem nenhum número, isso se subentende que é o índice 1. O índice 1 não precisa ser escrito. Por exemplo, H1Cl1. Você pode simplesmente colocar HCl. Quando você tem uma molécula de uma determinada substância e ela tem uma certa quantidade de átomos que formam ela, por exemplo, H2O, temos 2 hidrogênios e 1 oxigênio nessa molécula. Esses numerozinhos pequenos e abaixo são os índices. Enquanto, por exemplo, se nós tivermos 2 H2O, que são 2 moléculas de água, esse número grande que vem antes é chamado de coeficiente, ou seja, são 2 moléculas separadas, não é uma substância só. Ok? Dá para entender até aqui? E agora, eu não me aprofundei muito em cálculos, porque isso a gente vai pegando a manha depois. Nós estamos falando aqui do conceito básico de equilíbrio de reações químicas. Agora nós vamos para uma equação um pouco mais complicada, que é uma bem clássica também. Nós temos a reação de formação da água. H2 mais O2 dá uma setinha, H2O. Nós temos outra reação que não está balanceada aqui e nós vamos balanceá-la. Nós temos a balança e ela está desequilibrada. Porque do lado do reagente nós temos 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Do lado dos produtos nós temos 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Está faltando um oxigênio aqui. E não pode faltar átomos nos dois lados da reação de forma alguma. Tem que ser sempre a mesma quantidade. Então, se temos 2 hidrogênios aqui e 2 oxigênios aqui, se temos 2 oxigênios aqui, nós precisamos ter 2 oxigênios aqui também, do outro lado. Então, neste caso, nós resolvemos isso colocando o coeficiente 2 antes do H2O, porque agora nós temos 2 oxigênios. Só que o coeficiente 2, ele duplicou a quantidade de hidrogênios, ou seja, no momento que você colocou 2 H2O, agora nós temos 2 oxigênios e 4 hidrogênios deste lado. Então, quando nós fizemos este balanceamento, a balança estava assim, agora ela está assim. Nós pesamos mais para cá do que para cá. Agora nós temos que ajustar do lado de cá também. Você tem 4 hidrogênios aqui, tem que ter 4 hidrogênios aqui também.
Então nós colocamos o índice 2 antes do H2. Nós temos 4 hidrogênios e 2 oxigênios aqui, 4 hidrogênios e 2 oxigênios aqui. 2 moléculas de hidrogênio mais uma molécula de oxigênio produz 2 moléculas de água. E assim nós balanceamos uma reação química. E é dessa forma que nós fazemos. Ou seja, temos que ajeitar tudo para que ela chegue a um ponto de equilíbrio. Esse é o macete básico para você fazer um balanceamento de reações químicas. E o mais fácil de você entender isso é o seguinte: você precisa, quando for fazer um balanceamento, fazer um rascunho. Do lado do reagente você conta quantos átomos tem. Aqui temos, por exemplo, um tanto de hidrogênios, um tanto de oxigênios, um tanto de carbono, um tanto de outro átomo. Do outro lado você tem que fazer com que esse tanto de átomos que tem dos dois lados seja exatamente igual. Você desmonta a molécula e vai dizendo quantos átomos de tal elemento tem ali naquele lado. E você tem que fazer com que essa quantidade seja exatamente igual do outro lado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que é a queima da glicose, que é uma reação química que acontece na respiração dos seres vivos. Nós temos glicose, C6H12O6, mais O2, oxigênio, produz CO2 mais H2O. Essa equação está completamente desbalanceada e nós temos que acertar os índices e coeficientes para podermos chegar a um equilíbrio e de modo que tenha a mesma quantidade de átomos desse lado e a mesma quantidade de átomos deste lado. Aqui nós vamos mostrar essa equação da oxidação da glicose pelo oxigênio, produzindo gás carbônico e água. E essa reação, como foi falado, é C6H12O6 mais O2, produz CO2 mais H2O. Então agora nós vamos fazer esse macete, que é o seguinte: de um lado da reação, logo embaixo, você bota a quantidade total de átomos que tem do lado de cá. Você vai colocar glicose tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Então você coloca 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios. Aí tem o O2 também. Aí você vai e coloca também mais 2 oxigênios. Então desse lado tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 8 oxigênios, ou seja, 6 da glicose e mais 2 da molécula de oxigênio, que é o O2. Do outro lado, você vai fazer a contagem. CO2 tem 1 carbono e 2 oxigênios, e H2O tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, você vai fazer a contagem do lado de cá, e aqui você vai ter 1 carbono, 2 hidrogênios e 3 oxigênios. Está bem desbalanceado. Agora você vai ter que igualar dos dois lados. O que tem deste lado tem que ser igual ao que tem deste lado aqui. Você começa, neste caso, pelo carbono. Se do lado de cá tem 6 carbonos, do lado de cá tem que ter 6 carbonos. E neste caso, como o carbono na molécula do CO2, você tem 1 carbono, você pode botar o índice, o coeficiente 6 do lado de fora da molécula do CO2. Aí você tem 6 CO2. Quando você tem 6 CO2, você igualou do lado de cá 6 carbonos. Agora você vai colocar os hidrogênios. Tem 12 hidrogênios do lado de cá e só 2 do lado de cá. Então você vai ter que multiplicar por 6, porque 6 vezes 2 dá 12. Então, do lado de cá tinha 2 hidrogênios. Você tem que ter 6 hidrogênios. Então você bota um 6 atrás do H2O. Então nós temos do lado de cá 6 carbonos, 12 hidrogênios e 18 oxigênios. Aí você conseguiu igualar os hidrogênios e os carbonos, mas os oxigênios tem mais do lado de cá do que do lado de cá. Ou seja, você desbalanceou. Então, se do lado de cá tem 18 oxigênios, do lado de cá também tem que ter 18 oxigênios. Não pode ter 8. Então você vai ter que fazer o quê? Vai ter que multiplicar, no caso, a molécula de oxigênio para você chegar a uma quantidade que dá 18 oxigênios do lado de cá e do lado de cá. Então, neste caso, você bota também o número 6 deste lado da equação. Então, C6H12O6 mais 6O2 dá 6CO2 mais 6H2O. Aí você faz a contagem total de átomos. Temos 6 carbonos deste lado, 12 carbonos, 12 hidrogênios e 18 oxigênios. Enquanto isso, do lado de cá você tem 6 carbonos, 12 hidrogênios, 18 oxigênios. Igualou todas as quantidades, a equação está balanceada. É assim que se faz um balanceamento de equações químicas.
Então espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Eu não aprofundei muito no tema, mas é um tema legal de se abordar porque é uma introdução ao balanceamento de reações químicas. Eu espero que, se vocês não entenderam, vocês podem comentar aqui no nossos comentários. Se quiserem mais alguma aula desse tipo, vocês podem pedir também. Se não ficou muito claro este vídeo, vocês podem pedir que eu possa tentar esclarecer de uma forma melhor. Eu estou fazendo aqui no improviso porque estou sem condição de gravar, então, para não perder tempo, eu estou postando este vídeo, porque qualquer coisa, qualquer ajuda neste tempo de pandemia é muito útil, é muito importante. Então, é um calor terrível aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, espero que vocês tenham entendido esse macete de balanceamento de reações químicas. Tem alguns tipos mais complexos de balanceamento, mas talvez em próximo vídeo eu possa abordar. Então, eu peço para vocês inscreverem-se no meu canal, vocês também entrarem na minha página do Facebook, que também se chama Nerd da Química, acessar o meu site, que também se chama Nerd da Química, e eu também peço que vocês acessem o site do Projeto Show de Química, que agora está associado ao canal O Nerd da Química. E o Projeto Show de Química, ele é o melhor projeto de química, de divulgação de química do Brasil. Nele vocês podem ver várias experiências bem interessantes que fazem com que vocês possam entender procedimentos de química e muitas coisas interessantes. São experiências químicas que têm um efeito visual muito bacana. E tem também a loja do Projeto Show de Química, que se chama Educa Inova Ciência. Ali vocês podem conseguir este livro, que eu vou colocar uma foto aqui, chamado Show de Química, Aprendendo Química de uma Forma Lúdica e Experimental, que é um livro com mais de 160 experiências, que tem um efeito visual bem interessante, que mostra as equações químicas, mostra os fenômenos, explica uma porção de coisas e serve para os professores, por exemplo, passarem um conteúdo lúdico para os alunos. Vocês podem adquirir esse livro e podem apresentar algumas reações químicas desse tipo em sala de aula, podem preparar essas reações químicas e apresentar em projetos de ciências, podem impressionar, ou seja, é um projeto de química muito útil, muito interessante. E o mais interessante é que ele tem uma loja virtual onde vocês podem adquirir reagentes para fazer essas experiências. Essa loja se chama Educa Inova Ciência, o site dela está aqui. E ali vocês podem comprar este livro, que custa cerca de R$80, o livro que eu mostrei. Vocês podem também comprar reagentes químicos fracionados. Por menos de R$100 vocês podem conseguir até 8 produtos químicos em pequena quantidade, o suficiente para fazer bastante experimentos. E vocês também podem comprar o kit experimental do Projeto Show de Química, que é o kit de química mais completo do nosso país inteiro. Espero que vocês se interessem, que vocês acessem o site do Projeto Show de Química, acessem a loja virtual do Projeto Show de Química. Se quiserem montar suas experiências, vocês comprem os reagentes, comprem o kit, comprem o livro, porque esse livro é ótimo. Eu ganhei um livro desse do professor. Então é uma honra poder divulgar esse projeto, é uma honra poder ajudar vocês que estão precisando de auxílio aí em química. Espero que vocês tenham gostado bastante. Muito obrigado por tudo e valeu!